Antes de nós assentarmos à mesa e cearmos, eu quero dividir. Quando eu falo dividir, é dividir mesmo. Todo pregador que teme a Deus, ele não serve uma comida, ele compartilha uma comida. Eu tenho dito para Deus que eu nunca, podem passar os anos, as décadas, o Senhor me conservar em vida, eu nunca quero servir uma comida em que eu não coma, senão a gente fala da boca para fora, né? Por isso eu quero compartilhar com os irmãos. Marcos capítulo 11, versículo 12, diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhes: Nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covis de ladrão. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles temiam, por toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Eles, passando pela manhã, viram a figueira que tinha secado desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Amém. Vamos sentar. Todos nós conhecemos bem isso. Vou pedir a você que nos próximos minutos você redobre sua atenção, você não converse, não ande, mas apenas esteja desejoso de ouvir alguma coisa em que Deus possa e queira ministrar o seu coração. Sabe, irmãos, todos nós conhecemos essa história, a história da figueira, a figueira em que negou um fruto a Jesus, a figueira que não serviu o mestre, e que por uma palavra de Jesus, essa mesma figueira se seca. A Bíblia diz que quando Jesus vem passando, ele avista uma figueira, e eu vou dizer para você que tudo o que Jesus faz é com um propósito definido. Quando você estiver lendo os evangelhos, e você vê Jesus se movendo em alguma direção, você pode ter certeza que é com um propósito. Jesus não faz nada, não diz nada, não se move em nada que não tenha um propósito. Então Jesus vem andando, e a Bíblia diz que ele olha uma figueira, e é uma figueira cheia de folhas, frondosa, diz a Bíblia. E Jesus então se aproxima, e aí eu imagino que se aproxima porque vê as folhas, e quando se aproxima da figueira, ele busca um figo para comer, e não há figos. E a Bíblia é enfática quando diz que não era tempo de figos. Então Jesus libera uma palavra, e se nós tirarmos aquela questão da manada dos porcos que cai num precipício, essa é a única vez que Jesus amaldiçoou uma natureza, alguma coisa. Você não vê em outro momento. Jesus olha para a figueira e diz: Nunca mais alguém coma algum tipo de fruto seu. E ele continua indo. Quando chega no templo com os seus discípulos, a Bíblia nos mostra que há um monte de gente vendendo coisas, bancas. Alguém vende um carneiro, alguém vende pomba, alguém vende para o sacrifício. E quando Jesus olha a motivação do coração daquelas pessoas, deturpando, adulterando a igreja, Jesus tira um azorrague, uma espécie de chicote de couro, e começa a virar as bancas, imagino eu, a soltar os pássaros, liberar os animais. E há na boca de Jesus uma palavra de repreensão, dizendo: esse lugar não é comércio, esse lugar é casa de Deus, é casa de oração, e vocês estão transformando
em covis de ladrões. A Bíblia diz que depois disso Jesus volta e ele e os discípulos vão passar pela manhã, exatamente próximo à figueira amaldiçoada. E quando eles passam perto da figueira amaldiçoada, a Bíblia diz que a figueira está seca. Jesus amaldiçoou num dia e eles a encontram seca no outro dia. A figueira nega o fruto num dia e está seca no outro dia. A figueira não produz num dia e morre no outro. A figueira nega alguma coisa a Cristo num dia e no outro dia ela não pode dizer sim para ninguém, porque ela está seca. E quando ela está seca, os discípulos observam, eles procuram Jesus e diz: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tenha fé. É a única coisa que Jesus diz. Amaldiçoar a figueira e purificar o templo são dois atos simbólicos que ilustram a condição espiritual lastimável que a nação de Israel estava vivendo. Então, como eu disse, isso tem um propósito. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, vai ao templo e purifica o templo, expulsa os ladrões, expulsa os aproveitadores, os comerciantes. Isso daqui retrata o estado lastimável na vida espiritual da nação de Israel. E aí Jesus tem uma lição. Qual a lição, pastor? Em primeiro lugar, a presença de folhas poderia ser uma indicação da existência de frutos. Por isso a Bíblia diz que Jesus se aproximou. Quando Jesus viu aquela figueira cheia de folhas, as folhas talvez fosse uma sinalização de que houvesse nela frutos. Mas aqui vai a primeira lição: folha é folha, fruto é fruto. Nem sempre que tem folha tem fruto. Às vezes é só folha. Talvez por isso Jesus tenha se aproximado da árvore. Sabe por quê, irmãos? As folhas geram expectativa em quem se aproxima de você. Eu vou repetir. Quando alguém olha para a nossa vida e nos vê cheio de folhas como árvore, alguém diz assim: deve ter fruta ali. Então eles se aproximam de nós. A pergunta é: o que eles encontram ao se aproximar de nós? Toda vez que alguém olha para uma árvore cheia de folhas, gera nele uma expectativa de fruto. E quantas vezes a decepção não é a distância, porque a distância se cria expectativa. A decepção é quando chega perto e a gente fala: puxa, de longe parecia tão legal, cara. Comecei a trabalhar com ele, descobri que não tem fruto. Foi só ter uma amizade mais íntima, eu descobri que era só folha. E olha que eu me aproximei, vendo tanta folha, que eu achei que tinha fruto. As folhas geram expectativas em quem se aproxima de nós. João Batista, no texto de Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer que ele está batizando as pessoas, e há uma galera que vem se aproximando para ser batizada, entre eles fariseus e saduceus, uma galera religiosa, dava aula de religião. Quando João Batista viu aquela galera se aproximando, com a coragem, a ousadia, a autoridade que lhe era peculiar, levantou e disse: raça de víboras, bando de cobras. Olha a mensagem do pregador: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam frutos que sejam dignos de arrependimentos. Sabe o que João estava dizendo? Não venham para cá com folhas, produzam frutos dignos de arrependimento. Antes de vocês gerarem folhas, sejam tratados por dentro.
Antes de vocês quererem mostrar alguma coisa diante dos homens, mostrem diante de Deus. Irmãos, antes de aparecer para os homens, a gente precisa aparecer para Deus, porque se você aparece para Deus, Deus te apresenta aos homens. O problema é que nós queremos impressionar os homens, então logo as folhas saem, e Deus está dizendo: cadê os frutos? Jesus podia dizer: se não houvesse folhas em você, figueira, eu te amaldiçoaria. Não, Jesus disse: não adianta nada essas folhas, você não tem fruto, e porque você não tem fruto, nunca mais ninguém vai comer nada de você. Você vai se tornar estéril, infrutífero. Não tem nada mais triste que um cristão infrutífero, um cristão que não gera para Deus. O Senhor nos chamou para nós gerarmos para Ele. A Bíblia diz que não foste vós que me escolheu, eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vocês possam ir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Então as folhas não impediram de Jesus se aborrecer com a figueira, porque as folhas impressionam homens, o fruto fala quem eu sou para Deus. Jesus disse para os fariseus: vocês querem orar? Fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto. Quem não ora em particular não pode orar em público. Quem não aparece para Deus não pode aparecer para os homens. Apareça para Deus, e Deus vai honrar você diante dos homens. O dia que Davi foi honrado diante da família toda, aquele dia ele apareceu para a família, mas um dia ele apareceu para Deus, enquanto ninguém estava vendo, mas mesmo no anonimato ele venceu o urso e venceu o leão. Deus disse: Davi, você está aparecendo hoje para essa galera aí, mas no meu memorial eu lembro do dia que você venceu de forma corajosa aquele leão, você não abriu mão das ovelhas. Quantas pessoas preocupadas com as folhas, né? Como é que vai ser? Como que vai pensar? O que vão pensar? João disse: vocês são fariseus, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe, eu não quero que a minha canção seja uma canção que só façam gerar folhas. Eu quero que seja uma adoração, resultado do fruto. Resultado do fruto. A minha pregação, o meu louvor e o meu glória a Deus, o meu levantar de mãos, o meu rodopiar, o meu levitar, seja lá o que for, ele não pode ser apenas folhas, porque quando sair daqui as folhas ficam, o que vai mostrar lá fora é o meu fruto. Todo mundo que se aproxima de você é atraído pelas folhas que vêm. A questão é quando chega perto. Jesus não disse que seríamos conhecidos pelas folhas, disse? Ele disse que nós seríamos conhecidos pelos frutos. Jesus não disse: pelas folhas se conhecem as árvores. Não, pelos frutos vocês saberão que tipo de árvore está perto de você, ou que você tenha se aproximado. Então não são as folhas, são os frutos. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos e não meramente pelas nossas folhas. Sabe por quê? Porque as folhas em algum momento podem não nos identificar na nossa essência. Alguém olha para uma folha ou para uma árvore com folhas sem fruto, pode ter dúvidas de que tipo de árvore é. Eu já vi gente discutindo: não, essa árvore aqui, pela folha eu acho que é isso. Mas quando tem fruto não tem eu acho. É banana, é bananeira. É cajá, é pé de cajá. É manga, é mangueira. Não tem. Por isso Jesus disse: ei, o que vai identificar vocês não são as folhas, é o fruto, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu sempre digo, vou repetir, a gente preparou para estar aqui, gente. Isso aqui por si só é folha, é os nossos frutos. É isso que vai fazer diferença. Até o nosso glória a Deus, a nossa maneira de adorar. Segundo, a grande lição aqui é o fracasso de Israel.
A grande lição aqui da figueira que Jesus amaldiçoou é o fracasso de Israel. Que fracasso é esse? Israel deixou de gerar frutos para Deus. Israel negou. Israel havia falhado em dar frutos. O povo de Deus. Alguém disse: pastor, mas salvação é pela graça, não é por obras. Ok. Então você não faz obras para ser salvo, mas precisa fazer obras porque é salvo. O Espírito de Deus começa a agir no seu coração. O amor de Deus inunda o teu coração. E você começa a dar frutos. Frutos dignos de arrependimento. Não basta dar frutos. Ontem um irmão lá no batismo, em algum momento nosso ali, ele me cercou e falou: pastor, fala comigo aí sobre chamada. Todo homem tem chamada? Falei: todo homem tem chamada. Não é a mesma chamada, mas toda pessoa tem chamada. E como é que é isso, pastor? Eu falei: como é que é isso? Algumas vezes é possível fazer a obra de Deus sem estar fazendo a vontade de Deus. Porque chamada, ministério, não é um balcão self-service, em que o Espírito de Deus põe você e diz aí: toma aí o prato, escolhe o que você quer comer. Ministério não é assim. Ministério, o prato vem pronto, e o Espírito Santo põe na tua frente e fala assim: é isso que eu tenho para você, come. Não é um cardápio, não é à la carte. Ah, eu gosto disso, então pede o garçom para trazer isso. Não, eu gosto de cantar. Ah, eu acho lindo cantar. Então olha, manda lá vir o microfone porque eu vou cantar. Ei, mas quem foi que disse que isso é à la carte? Não. Quando você nasceu, o pedido já estava pronto. Aliás, não era nem um pedido, era uma ordenança. O que a gente precisa descobrir: que chamada é essa? Que ministério é esse? O que Deus tem com você? Porque a grande lição era o fracasso, mas alguma coisa Deus separou para você. Mas Israel deixa de dar frutos. No Antigo Testamento, figueira estava relacionada à nação de Israel. Todas as vezes que você via figueira no Antigo Testamento, estava falando de Israel. Então quando Jesus diz: cadê a figueira? Não tem fruto, amaldiçoei. Israel está falhando no seu papel. Nós somos o Israel de Deus, e cada um aqui precisa gerar frutos para a glória de Deus. Nós não temos direito de negar um fruto ao mestre, ao rabi. Nós não temos. Assim como a figueira, Israel não tinha nada senão folhas. O Senhor estava dizendo para os discípulos: ó, Israel está assim. Israel não tem nada, só folha. Quando a gente não tem mais nada, só folha, fica só o barulho, estardalhaço. Quem está desligado vai na onda, né? Você viu o quê? Só tinha folha. Israel está assim. Sabe quando o ferro do machado cai na água? Se o cara não se ligar, ele continua tentando cortar só com a madeira. E madeira com madeira não corta, só faz barulho. Toque, toque, toque. É preciso se arrepender, descobrir aonde caiu, em que momento saiu fora da rota, para as coisas voltarem a se encaixar, e Jesus continuar te dando progresso e fazendo você uma pessoa frutífera. Quem recebe isso? Eu tenho descoberto aqui nessa história narrada pelo evangelista Marcos, que todos os nossos dogmas, religiosidade, são tudo folhas, não passam de folhas, se não houver fruto. Tem gente que é religioso, tem gente que é dogmático, é o irmão do filho pródigo. Houve um barulho de música, uma dança, não é final de semana, é um dia útil, embora todos sejam, ou pelo menos deve ser. E quando ele diz assim: o que está acontecendo aí? Isso é festa, churrasco, seu irmão voltou, e o seu pai, que manda em tudo, falou: acabou, hoje ninguém trabalha, só festeja. Disse: não concordo. Mas quem foi que... Nós estamos vivendo um tempo desse que as pessoas não concordam. Eu perguntei para o irmão assim: querido, o servo que só faz o que é mandado é o quê? Não, é bom, pastor.
Ele fez o que é mandado, ele é obediente. Eu falei, não, ele é inútil. Eu falei assim, mas como que é isso, pastor? Eu falei, a Bíblia diz, cara. A Bíblia diz que Jesus disse que o servo que só faz o que é mandado é inútil. Aí ele olhou para mim e falou assim, e o senhor concorda com isso? Eu falei, ô infeliz, foi Jesus que disse. Como é que eu concordo ou discordo do que Jesus disse? Jesus espera mais, gente. O cara que conhecia um pouquinho do Senhor disse assim, eu tive medo porque eu sei que o Senhor colhe onde não plantou. Então ele espera mais da gente. Mas hoje nós vivemos um tempo assim, em que as pessoas, não, eu não concordo. Como que não concorda? Hoje festa, sabe por quê? Ele está achando que Deus trabalha dentro daquela caixinha que ele criou, da religiosidade. Escuta bem, está chegando o momento em que Deus vai além dos nossos dogmas, das nossas religiosidades. Ninguém vai dizer a hora, nem o dia, nem o tempo em que Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai dizer, Ele vai fazer, porque dele é o querer e o efetuar. Ninguém vai dizer para o Senhor, o culto tem que começar a tal hora e tem que terminar a tal hora. Ninguém vai dizer para o Senhor que a mensagem é depois do louvor, que o louvor é antes da mensagem. Ei, Ele é o Senhor, e o Senhor diz e os servos obedecem. Os nossos dogmas são folhas. E tem gente querendo levar a vida espiritual só com folha. Sabe por quê? Folha é a nossa existência, fruto é a nossa essência. Eu vou repetir. Folhas refletem a nossa existência. Eu estou aqui, ó, terno, gravata, pregando para os irmãos. Sabe o que é isso aqui? Minha existência. Todo mundo olha e fala assim, ele é o pastor Luiz, pastor da igreja. Mas Deus está olhando os meus frutos, que não revelam minha existência, revela minha essência. O problema é que quando só fica as folhas, a essência já foi. O que é aquilo ali? Não, aquilo ali é uma árvore frutífera. Jesus disse, não, aquilo é um pé de pau. Aquilo não gera nada. É para a gente. Porque as nossas folhas, imagina o louvor da igreja, aí vem aqui todo mundo uniformizado, bonitinho e tal. E dentro? O louvor vai sair, está decorado, foi ensaiado, tudo bonitinho, cifrado, ok? Vai sair. Mas se não tiver fruto, isso é só folha. Você arrumadinho para a ceia, veio aqui hoje, ok, glória a Deus, já cantou pelo menos aí umas 6 músicas hoje. Isso tudo folha, se não tiver fruto. Se tiver fruto, aí glória a Deus, você é uma árvore que agrada o Senhor, que está junto ao ribeiro das águas, tudo que fizer prosperará, aleluia. É isso que a gente precisa pensar. O Senhor está dizendo, Israel é essa figueira, eles não têm nada, somente folhas. Escuta bem o que eu vou dizer, as folhas podem gerar até sombra, mas nunca vão alimentar ninguém. Lembra dos discípulos? Religiosamente no culto, aí veio a multidão cambaleando, aí diz, Senhor, vamos liberar essa multidão que eles estão com fome. Aí Jesus disse, e vocês estão fazendo o que aqui? Vocês vão dar de comer, a não ser que vocês só tenham folhas. Esse é um tempo em que muitas pessoas vão encostar perto de você faminta, que eles encontrem algum tipo de alimento na tua vida. Senão eles vão dizer, estou tão fraco. Mas você não trabalha com aquele crente? É, mas só folha. Está precisando tanto de alguém para desabafar. Mas e aquele irmão lá? Eu até tentei, mas com ele não dá não. Por quê? São só folhas. Para terminar, terceiro lugar, a Bíblia diz que a árvore secou desde a raiz. O texto bíblico é enfático, direto, objetivo, quando ele diz assim, e a árvore secou, a figueira secou desde a sua raiz. Pastor, o que isso quer dizer? Em Mateus 3,10, João Batista, 3 anos antes desse episódio da figueira, já havia colocado o machado na raiz. Quando ele disse, produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês não, a partir de hoje o machado está na raiz. João Batista está dizendo, gente, acorda aí, porque se não der fruto será cortado. Acorda aí, porque a figueira inútil não vai ocupar a terra inutilmente. Deus te plantou num lugar para você gerar fruto. Se você não gera, Ele te arranca de lá.
Isso é um princípio bíblico. 3 anos antes de Jesus amaldiçoar a figueira, João Batista disse: olha, o machado está na raiz. Na maior parte das vezes, o processo de sequidão começa na raiz. Eu vou repetir para você ficar esperto, acordar. Na maior parte das vezes, o processo de sequidão começa na raiz. Não são nas folhas, não é no caule, é na raiz. O que é a raiz, pastor? É a nossa comunhão com Deus. A Bíblia fala sobre a árvore que estende suas raízes para o ribeiro. É comunhão. Já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não busca mais o Senhor, já não consagra mais a vida. Aí o processo de sequidão vai começando onde? Na raiz. Aí os problemas vão amontoando. Por que essa árvore secou? Até chegar lá foi um processo. Começou lá embaixo, começou lá na fonte, começou lá da onde vem todo o nutriente que essa figueira precisa, nas suas raízes. Por que se dá tanta atenção às folhas, se na maioria das vezes é na raiz que o problema começa a acontecer? Morei numa casa em que tinham vários pés de coco, e um dia eu acordei e o meu pai estava escavando ao redor dos coqueiros e colocando alguma coisa no pé do coqueiro. Falei: pai, para que isso? Ele falou assim: não vai adiantar eu te explicar, daqui a um tempo você vai entender o porquê disso. Passou um tempo, todos os coqueiros carregados de coco, viçosos. Sabe por quê? Tudo começa na raiz. Aí você diz assim: pastor, resume tudo que o senhor disse para mim. Eu resumo numa frase. E essa frase diz o seguinte: cultive suas raízes, não se contente apenas com as folhas. Trate as raízes. Aí eu vi um culto, será que veio? Eu ceiei, será que ceiou? Ou foi só folha? Não se preocupe tanto com as folhas, cultive as raízes, porque as folhas e os frutos serão consequências de uma raiz viçosa, tratada, cultivada. Amém, amados? Não é para você fazer, é só para você buscar Deus, e deixa que Deus faz através de você. Vamos ficar de pé. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor encontre frutos em você, que a gente de verdade, amados, pare de dar tanta atenção assim às folhas, e a gente se preocupe mais com a raiz. Antes de qualquer pessoa comprar a tinta da construção, ela compra os ferros para a estrutura desta construção. O que é o alicerce de cada construção? As raízes das árvores. Jesus disse: olha, o homem que ouve as minhas palavras e não pratica é como um louco, mas os que ouvem e praticam, eu vou compará-lo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele se preocupou com a raiz da construção. Fique em paz, querido, descansa o teu coração, para de ficar combatendo a fumaça, vai no fogo.